Olá, aqui é o Luiz Rafael do aulasdejaponês.com.br e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso de materiais infantis, aqueles livros infantis que a gente usa na primeira, segunda série, só que para aprender japonês. Muita gente posta comentários aqui perguntando aonde encontrar livros infantis ou até mesmo se os livros infantis são bons para quem está começando a aprender japonês. Quando eu comecei, eu também tinha essa ideia de que se o material é feito para criança, teoricamente ele é fácil. E eu tentei estudar bastante por esses materiais, mas a conclusão que eu tive foi que eles não trouxeram um resultado muito satisfatório. E eu vou compartilhar um pouco com você o porquê que eu acho isso. Lembrando que se você gosta do conteúdo e você quer estudar os materiais infantis pelo conteúdo que ele traz, pelas histórias, é claro que você pode. Eu não estou falando aqui que está errado e tudo mais. Eu só estou passando aqui a minha opinião quanto ao uso de materiais infantis. É o seguinte, a gente precisa entender que o contexto que uma criança nativa em um idioma vive é completamente diferente do contexto que um estrangeiro, ou seja, um estrangeiro é uma pessoa que não é nativa naquele idioma e que já é adulta ou adolescente, vive. São duas realidades completamente diferentes. E esses materiais para crianças, eles são feitos considerando a realidade dessas crianças nativas. E o que acontece? Pensa na realidade dessas crianças. Elas não conhecem muito os conceitos sobre o mundo. Elas estão sim aprendendo a língua, né? Elas estão aprendendo ali, elas estão lendo para ver como que escreve as palavras. Quanto mais elas lê, melhor elas vão escrever e tudo mais. Só que ao mesmo tempo elas ainda estão descobrindo o mundo, elas estão aprendendo o que é as coisas do mundo, o conceito das coisas. Por exemplo, por que uma criança tem dificuldade para assistir um jornal na Globo News e entender? E eu não assisto jornal, tá? Só estou usando como exemplo, mas por que ela tem dificuldade para entender? Porque ela não sabe o que é inflação, ações, bolsas de valores, índice Dow Jones, dólar. Então ela não sabe esses conceitos. Tá vendo que não é um problema de idioma, é um problema de conceito. Ela não sabe o que é essas coisas. Agora, um adulto aprendendo a língua, o problema que ele tem para resolver, problema entre aspas, tá? Não é o conceito das coisas, e sim a maneira de se referir a essas coisas que ele já conhece, só que no outro idioma. Baseado nisso, os textos feitos para crianças, eles são considerados aquela realidade de ambiente familiar que ela vive, onde ela usa palavras com os pais, com os irmãos da mesma idade, que não seria correto chamar de gírias, mas são palavras que você não encontra necessariamente no dicionário o significado. Então, acaba ficando até mais difícil entender esses textos, porque eles são feitos para aquela realidade infantil, para aquele ambiente familiar que nós não vivemos naquele idioma. Por outro lado, como a gente já conhece o conceito das coisas, a gente pode buscar textos fáceis, textos que são para adultos, né? Textos que são para nativos, mas escritos de maneiras fáceis. E o que seria um texto fácil? Por exemplo, se você pegar um jornal, se você pegar a coluna, um jornal de papel, tá? Se você pegar a coluna de por exemplo, de um filósofo que está dando a opinião dele sobre alguma coisa e falando tudo de forma subjetiva, fazendo várias analogias, isso é um texto que pode ser considerado difícil. Agora, se você pega um texto meramente informativo, por exemplo, uma receita de bolo, uma receita de bolo não tem nada ali que é subjetivo, é tudo objetivo, né? Você vai fazer isso, depois você faz isso, depois faz aquilo. Isso pode ser considerado um texto fácil. Eu considero que esse tipo de texto é muito mais fácil para quem está aprendendo a língua do zero. Muito mais fácil que textos para crianças, que livrinhos para crianças. Até mesmo livros para adultos que sejam numa linguagem fácil são melhores. E linguagem fácil que eu digo mais uma vez, que não tenha muita coisa subjetiva, que não tenha assuntos muito específicos. Por exemplo, um livro, por exemplo, da Agatha Christie. É fácil, né? Ali não tem termos muito complexos ali. É uma linguagem que qualquer pessoa que não tem um vocabulário muito grande consegue ler. Claro, eu dei um exemplo de um autor que não é japonês, tá? Mas existe versão em japonês desse livro, você pode comprar na Amazon se você quiser. Mas é isso aí, são textos que não utilizam vocabulário difícil e que você pode utilizar. Um outro tipo de material que eu considero muito melhor do que textos infantis é mangás. Mangás é muito legal, porque mesmo que você não seja fã de mangá em si,
Mangá é muito bom para aprender, por quê? Porque o que está escrito ali são diálogos. E aqueles diálogos, na maioria das vezes, não são entre crianças. Então não tem aquele vocabulário familiar. Às vezes tem, às vezes vai ter uma criança ali. Mas na maioria das vezes são conversas entre adultos, entre jovens, entre mulheres, entre idosos. Então ali você vai aprender a linguagem de vários tipos de pessoas e você vai ver meio que conversação na prática. Salvo alguns casos ali de grito, nome de golpe, coisa que não existe na vida real, a maioria das conversas ali existem na vida real. Então é um material muito bom para você. Claro que se você gosta das histórias infantis, se você está lendo aquilo com interesse genuíno em aprender sobre a história, não tem problema nenhum você estudar. Mas eu considero muito mais fácil você primeiro desenvolver uma habilidade legal em japonês, utilizando conteúdo para adultos, e depois, com esse conteúdo que você já tem, vai ficar muito mais fácil você estudar esses textos para crianças, você lê esses textos para crianças. Por fim, se você está muito no comecinho, você acabou de aprender o hiragana, acabou de aprender o katakana e você quer ler alguma coisa em japonês, melhor do que textos para crianças é material didático de japonês mesmo, para estrangeiros. Se você já sabe hiragana, katakana e já tem uma ideia de como funciona o kanji, você consegue pegar materiais didáticos, por exemplo, o livro Minna no Nihongo, e você pode ignorar todos aqueles exercícios de completar, exercício de criar frase, porque aquilo lá não é muito útil, e num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas você pode aprender as frases de exemplo que estão lá, você pode aprender os exemplos de conversação que estão lá, você pode aprender os textos que estão lá. Isso aí é muito melhor para você do que livros infantis. Então é isso aí, essa é a dica de hoje. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e também sugerindo temas para os próximos vídeos, porque eu escolho os temas dos vídeos baseado na interação que eu tenho aqui com o pessoal. E também na descrição desse vídeo, seja no YouTube ou no Facebook, tem um link para uma lista de e-mails, onde eu aviso você por e-mail quando sair um novo vídeo, e também tem alguns conteúdos que eu só mando para essa lista por e-mail também, porque é o pessoal que está mais engajado, que acompanha mais de perto. Então é só você entrar nesse link que tá, colocar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail, ele vai mandar um e-mail para o seu e-mail para confirmar que aquele e-mail é seu mesmo. Você clica no link de confirmação, que aí você vai receber as minhas mensagens e você vai receber em primeira mão os próximos vídeos. Então, muito obrigado, vejo você no próximo vídeo. Tchau!